nós vamos estar encerrando hoje o Restaurando as Portas da Vida. Fala comigo assim: hoje ela vai terminar a série. Em nome de Jesus, nós vamos terminar a série Restaurando as Portas da Vida. Para quem está aqui e não acessou as outras ministrações, nós já trabalhamos 7 portas, de Jerusalém. Nós vamos pôr a imagem aqui, vamos ver se vai dar para projetar nesse telão imenso aqui. Gente, isso aqui é um sonho de consumo, né? Não é um sonho de consumo de vocês? Então, lá no Templo Novo, nós vamos ter um maior que este, né? Algumas pessoas pensam, por que ainda não foi comprado, né? Porque antes nós vamos construir a casa para depois comprar a mobília, tá? Então, o telão ainda não foi adquirido, porque nós estamos preparando para a grande inauguração, que já tem data. E vocês vão ficar sabendo logo qual a data da grande inauguração. Nós estamos trabalhando então as portas de Jerusalém, restaurando as portas de Jerusalém, baseado no livro de Neemias, e nós já trabalhamos a porta das ovelhas, que representa aqui a salvação e a consagração de cada um de nós, a porta dos peixes, que representa o testemunho e o evangelismo, a porta velha, que é o retorno à palavra e às veredas antigas, a porta do vale, que nos leva ao quebrantamento e à humildade, a porta do lixo, que nos leva ao arrependimento e à purificação, a porta da fonte, que é o fluir do Espírito e a renovação do relacionamento com Deus, a porta de Benjamim, que foi a última porta que trabalhamos na última semana, que representa aqui o posicionamento espiritual. Estamos assentados nas regiões celestiais, e neste lugar de honra nós somos convidados a governar a partir das regiões celestiais, governar primeiramente a nossa vida, e aí governar também a terra com Cristo e todas as áreas da sociedade. E hoje nós vamos estar trabalhando a 8ª porta, que é a porta das águas. Fala comigo, porta das águas. E eu gosto muito de falar sobre águas, né? Principalmente quando eu estou fora da cidade, quando eu estou ministrando em outros lugares, eu gosto muito de falar a respeito da vazão das cataratas do Iguaçu. Nós temos o privilégio de viver nesta terra tão abençoada por Deus, onde tem uma das 8 maravilhas da natureza, e nós sabemos qual é a importância da água e qual o valor da água. E às vezes nós, vivendo na terra das cataratas, com tanta água, naturalmente falando, nós vivemos na sequidão e nós não desfrutamos da porta das águas. Pastor Josué já antecipou. Tudo o que vamos falar aqui aponta para Jesus. Fala comigo, todas as portas apontam para Jesus. Neemias capítulo 3, versículo 26, Neemias 3 é o capítulo base dessa série. Se você não acessou as outras mensagens, você pode ir no canal do YouTube, e lá você vai encontrar todas as mensagens que o André nossa mídia, está colocando todas as semanas para que você acesse. Neemias 3, 26 diz: os servos do templo, que moravam na colina de Ofel, consertaram até o ponto em frente à porta das águas, na direção do oriente e da torre que sai. Essa porta das águas, ela ficava próxima ao tanque de Siloé. Alguém já ouviu falar do tanque de Siloé? Já. Onde as águas eram usadas para purificação. No tanque de Siloé, os moradores ali de Jerusalém sempre usavam aquele tanque para se lavar, para se limpar. Mas ali também muitos milagres aconteceram. Nós não vamos entrar especificamente nos milagres do Novo Testamento, exatamente porque eu tenho o desafio de terminar hoje esta série. Espiritualmente, a porta das águas simboliza a palavra de Deus, que nos lava e renova diariamente. Agora nós vamos para Neemias capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 3. Neemias capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 3. Quando chegou o 7º mês e os israelitas haviam se instalado em sua cidade,
O que isso significa? Neemias já havia reconstruído os muros, já havia recolocado todas as portas, e agora nós estamos lá em Neemias capítulo 8, o 7º mês. Eles já estavam instalados na cidade. Todo o povo reuniu-se como um só homem na praça em frente à porta das águas. Pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Ele a leu em voz alta desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente à porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de todos os que podiam entender, e todo o povo ouvia atentamente a leitura do livro da lei. O que o povo fez no 7º mês? Exatamente o que nós estamos aqui hoje fazendo. Estamos sentados na porta das águas, aonde a palavra de Deus está sendo ministrada. A palavra de Deus vem para nos purificar, a palavra de Deus vem para nos limpar, a palavra de Deus vem para nos santificar e para revelar o Pai. É a palavra de Deus que revela o Pai. Efésios capítulo 5, versículo 26 diz assim: para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra. Nós precisamos entender que não existe vida cristã sem a palavra de Deus. A palavra de Deus não deve ser um amuleto para nós. A palavra de Deus não deve ser uma postagem no Instagram. A palavra de Deus não deve ser aquele símbolo que nós colocamos lá na nossa casa, aberto no Salmo 91 ou no Salmo 23. A palavra de Deus precisa ser comida e bebida todos os dias. A palavra de Deus precisa nos alimentar todas as manhãs, porque é com este sustento, mas também além de nos sustentar durante o dia, nós vamos estar vivendo a purificação, a santificação e a revelação do Pai em todos os nossos caminhos. É comum todas as manhãs, para aquele que compreende que não há santificação e não há revelação sem a palavra, é comum que antes de fazermos qualquer coisa, antes de tomarmos o café, antes de olharmos o Instagram, antes de prepararmos as crianças para a escola, para quem está nesta etapa de preparação de crianças para a escola, antes de qualquer atividade, eu vou buscar a palavra de Deus. Nós precisamos restaurar essa porta. Se nós não restaurarmos esta porta, nós vamos nos tornando cristãos imaturos, cristãos com um tempo de caminhada. Eu tenho tantos anos de crente, eu tenho tantos anos de caminhada, porém não há o reflexo do Pai, porque é a palavra de Deus que vai trazer a revelação do Pai, é a palavra de Deus que vai trazer a santificação. Então, é muito comum alguém dizer, mas quantos anos já faz que aquela pessoa caminha com Jesus? Trocentos anos. Mas por que áreas tão importantes, ou de repente tão rudimentares, ainda manifesta o caráter da serpente, o caráter da velha natureza? É porque a palavra de Deus não se tornou o meu principal cardápio. Olha para quem está do seu lado e diz: a palavra de Deus precisa ser o seu principal cardápio. Nós muitas vezes escolhemos muitos cardápios, e dentre esses cardápios nós até buscamos a palavra do pastor fulano, a palavra do pastor ciclano, a mensagem do coach ciclano, o livro tal, é comum termos lá 25, 30 livros, alguns leem até, 30 livros por ano.
mas ainda a palavra de Deus deve ser o nosso cardápio principal. Porque a palavra de Deus é que vai trazer a revelação pura do Pai. Nós estamos chegando no final do ano, amém? Mês de dezembro, 31 de dezembro. Quantos capítulos da Bíblia falta para você encerrar a leitura anual da Bíblia? No nosso devocional do ano passado, nós colocamos ali na última página o plano de leitura anual da Bíblia. Você conseguiu fazer? Aquele plano, a Melanie conseguiu, gente. Melanie levantou a mãozinha ali, ela seguiu o plano. Mas além daquele plano que este ano virá no devocional outra vez, você pode escolher um outro plano, contanto que você se alimente da palavra de Deus, porque essa é a palavra de Deus que vai te santificar. E uma vez que a palavra de Deus me santifica, uma vez que a palavra de Deus está dentro de mim, o fluir dos meus lábios serão palavras abençoadoras. Porque a palavra de Deus diz que os nossos lábios falam daquilo que o nosso coração está cheio. Os nossos lábios falam daquilo que o nosso coração está cheio. O que sai dos nossos lábios representa o percentual de Bíblia que está aí dentro de você. Então, quando nos assentamos à mesa, ou quando falo assentar à mesa, não significa estar ao redor de uma mesa, mas em todos os momentos em que nós podemos compartilhar a palavra, você vai perceber o nível que há dentro de você, naquilo que você fala. Muito mais do que o que as pessoas vão perceber, é importante nós sondarmos o nosso coração e ver o que está saindo da nossa boca. O que está saindo da nossa boca são as boas novas. Nós estamos chegando no final do ano e muitos estão dizendo assim: 2026 vai ser melhor. Já ouviu isso? Já ouviu? Estamos com esperança para 2026. 2026 vai ser melhor. É maravilhoso profetizarmos que 2026 vai ser melhor. Mas ele só será melhor se as portas da nossa vida estiverem restauradas. Porque o nosso exterior não vai mudar. Olha para quem está do seu lado e diz: o nosso exterior não vai ter muita mudança. A tendência, inclusive, é piorar. Porque a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. E a mesma palavra diz que se o Senhor não abreviasse esses dias que nós estamos vivendo, nem os santos suportariam. Então o Senhor está abreviando os dias. Porque por se multiplicar a iniquidade, isso também é o que está na palavra, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos tem esfriado. E quanto quanto menos amor no coração da humanidade, pior vai ficar os ambientes aonde nós vamos transitar. Por isso nós precisamos estar cheios da palavra de Deus. Nós precisamos estar cheios da palavra de Deus, porque nós somos a esperança para este mundo, nós somos a esperança para este tempo. Você é a esperança para a sua parentela. Quando a sua parentela chegar perto de você, precisa receber uma mensagem de boa nova, uma mensagem do céu. Olha para quem está do seu lado e diz: você carrega a mensagem do céu. Se você tiver a palavra de Deus como seu cardápio diário, senão você vai ter a mensagem das ideologias, você vai ter a mensagem do que o mundo está plantando dentro de cada um de nós durante todos os nossos dias. Vamos para a nona porta, a porta de Efraim. Neemias capítulo 8, versículo 16 diz: o povo saiu e trouxe ramos e construiu tendas no telhado de suas casas, nos pátios, no pátio do templo de Deus, na praça da porta das águas e na praça da porta de Efraim. O nome Efraim significa duplamente frutífero. Essa porta representa frutificação e multiplicação. E estudando o livro de Neemias, você vai perceber que a porta de Efraim não precisou de reparos. A porta de Efraim não precisou ser recolocada, Priscila.
Sabe por que a porta de Efraim não precisou de reparos e ser recolocada? Porque quando todas as portas estiverem restauradas, a porta de Efraim vai frutificar. Você entendeu? Quando que vem a frutificação e a multiplicação na minha vida? Quando todas as outras áreas, quando todas as outras portas já foram restauradas. Porque a frutificação e a multiplicação é algo comum para aquele que nasceu de novo. A frutificação e multiplicação é algo comum para aquele, não é automático, porém é comum para aquele que é santificado na palavra, para aquele que é purificado, para aquele que se arrependeu. Então eu passo por todas as portas, e quando chega na porta de Efraim, vem a multiplicação, vem a colheita. É o resultado de uma vida alinhada com o propósito divino. Frutificação e multiplicação na área familiar. Sua família está alinhada com os princípios divinos. Frutificação e multiplicação na vida financeira. Sua vida financeira está alinhada com os princípios divinos. Frutificação e multiplicação na vida profissional. Minha empresa está crescendo, minha empresa está multiplicando em diversas unidades. Por quê? Porque a primeira empresa está com as portas restauradas. Quem está entendendo? A frutificação e a multiplicação é resultado das outras portas. Mas normalmente nós, quando chegamos a Cristo, nós já buscamos a multiplicação, Anne. Nós já queremos ver os frutos. Nós caminhamos 1 mês, caminhamos 2 meses, e é comum muitas pessoas chegarem: eu já caminho com Jesus há algum tempo e a minha vida não mudou. Calma, Deus está restaurando as suas portas, porque a frutificação virá a seu tempo. A frutificação virá ao seu tempo. Quando todas as portas estiverem restauradas, virá a multiplicação. E o mais lindo é que a porta de Efraim fala de dupla frutificação, duplamente frutífero. Sabe, Isaías capítulo 61, versículo 7, tem uma palavra profética para a sua vida, que está permitindo que o Senhor restaure as portas da sua vida. Em lugar da vergonha que você sofreu, você receberá porção dupla. Em vez de afronta, exultará em tua herança, pois você herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Uns 10 receberam. Eu vou repetir. Em lugar da vergonha que você sofreu, você receberá a porção dupla. Em vez de afronta, exultará em tua herança, pois herdarás porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Sabe, é tão lindo, a palavra de Deus diz que se nós desobedecermos os princípios da palavra de Deus, até 4ª geração será amaldiçoada. Mas se nós obedecermos os princípios, até 1000 gerações serão abençoadas. Mas sabe que as 4 gerações que não receberam a bênção, elas deixaram bênçãos acumuladas para a geração que obedecer os princípios? Vamos entender isso. 4 gerações não abriram o coração, não abriram as portas da sua vida para que Jesus entrasse e o conduzisse para a porta das ovelhas. Então não acessou a salvação em Cristo. Não acessando a salvação, então não passou pelo novo nascimento, ok? Não passando pelo novo nascimento, não teve as portas, as áreas da sua vida restaurada. Então não houve ali arrependimento de pecado, não houve transformação de caráter, não houve ali o fluir dos rios de Deus. As outras portas não foram restauradas. Essas bênçãos das 4 gerações ficam acumuladas para a geração que abre o coração. E Deus vai transferir todas aquelas bênçãos das 4 gerações passadas para aqueles que se posicionarem em Deus. Sabe, queridos, às vezes nós ficamos muito preocupados com as maldições hereditárias, com o mal que foi acumulado pelas 4 gerações passadas. E Deus quer que a gente mude o nosso foco e a gente comece a colocar os olhos na bênção daquilo que as gerações passadas não receberam. O que os teus pais não receberam, avós, bisavós e tataravós, está à sua disposição nessa geração. Vou falar de novo. Está à sua disposição nessa geração.
E isso em todas as áreas, isso na área do seu casamento, na área das finanças, na área da multiplicação de filhos, porque os nossos olhos normalmente ficam na maldição, mas Deus quer que nós olhemos para a videira, e a videira está produzindo muitos frutos. A videira está produzindo muitos frutos. Falar nisso, pastora Cristiane, estou esperando a primícia desse ano da sua videira lá na sua casa. Pastora Cris tem uma videira lá na casa dela, e todos os anos eu recebo lá em casa alguns cachos daquela uva. A videira continua produzindo frutos. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o viticultor, e aquele que permanecer em mim, este dará muitos frutos. E esta geração, você se posicionou, então as bênçãos das 4 gerações estão à sua disposição. O que eu preciso fazer, pastora? Você precisa só se posicionar. Você precisa só se posicionar e olhar para as portas, dizer qual é a porta que eu preciso restaurar. E não passar somente pela palavra de Deus como um conhecimento, mas deixar que a palavra de Deus verdadeiramente traga um convencimento no seu espírito. E a partir que o Espírito Santo te convença, você se deixe ser moldado para que a tua geração esteja pronta para receber. E mais, a partir de você 1000 gerações serão abençoadas. Olha para quem está do seu lado, você começou, mas 1000 gerações serão abençoadas através de você. 1000 gerações de filhos biológicos, 1000 gerações de filhos espirituais serão abençoados a partir do seu posicionamento. Sabe, queridos, nessa jornada, nessa caminhada com Cristo, muitas vezes nos dá até uma vontade de parar no caminho, descansar um pouco, ou até mesmo desistir. Mas quando você não tiver mais nenhuma esperança pessoal, fala assim: já vivi a minha vida, já está bom, tá tudo certo. Lembre-se daqueles que estão vindo a partir de você. Não sejamos egoístas e para dizer que vamos fechar as portas da terra prometida para os nossos descendentes. O povo de Israel saiu do Egito, eles estavam livres da escravidão, mas por conta da sua falta de posicionamento diante da palavra e da direção que Deus estava dando através de Moisés, eles fecharam as portas da terra prometida para aquela geração, e eles não entraram na terra prometida. Somente a outra geração que nasceu no deserto entrou na terra prometida. Que os nossos descendentes, que não seja necessário os nossos descendentes viver no deserto para chegar na terra prometida. Que você abra as portas da terra prometida e que os seus descendentes possam já desfrutar a partir de agora, a partir do hoje, as bênçãos da terra prometida. Amém? Vamos para a 10ª porta, e a 10ª porta é a porta dos cavalos. Então, se agora eu estou no meu período de frutificação e de multiplicação, se a multiplicação é o resultado das outras portas que foram restauradas, o que sobraria? O que seria a porta dos cavalos? Neemias capítulo 3, versículo 28. Acima da porta dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos, para um em frente de sua casa. Os cavalos, cada um em frente de sua própria casa. Os cavalos eram usados para guerra. Os cavalos não eram usados para lazer. Eu sei que que existe, né? Existe aí um esporte aonde são usados os cavalos, mas neste tempo aqui não existia este esporte. Os cavalos, eles eram usados para guerra. Era a porta onde os cavalos chegavam depois das batalhas. Esta porta simboliza o nosso preparo espiritual e a batalha espiritual que nós vivemos. Não existe frutificação, não existe multiplicação e não existe descanso no reino de Deus até que Cristo se manifeste na glória e venha nos buscar. Até aquele dia nós vamos estar lutando, nós vamos estar batalhando, nós vamos estar guerreando. Quero dar uma notícia para você que não é uma notícia para te desanimar. Eu quero dar uma notícia de que as guerras que você venceu em 2025 foram extraordinárias e foram maravilhosas. A sua vitória, até aqui o Senhor esteve com você e por isso você está alegre.
Amém? Você teve guerra em 2025? Você venceu essas batalhas? Amém? Mas eu quero dar uma notícia para você: 2026 está chegando, e 2026 está chegando com outras batalhas. Ai, eu nem vou dizer amém, porque eu vou estar concordando, e eu não quero essas batalhas, mas mesmo que eu não queira essas batalhas, elas virão. Então nós precisamos estar posicionados nessa porta, e estarmos, e como nós restauramos essas portas? Primeiro, entendendo que nós estamos sentados na região celestial, amém? Você não está abaixo da guerra, você não está abaixo do problema, você está acima do problema. Então Deus vai mostrar para você as batalhas, se você estiver aqui, transitando no reino espiritual. Por isso que você precisa ter um relacionamento com o Espírito Santo, e você precisa estar se relacionando de tal forma, para que você possa discernir o que é uma batalha espiritual ou o que é algo natural. Tem coisas na nossa vida que são naturais. Deixa eu falar uma coisa para você. Pastor Josué esteve lá no Sentinelas do Fogo. Ele teve 24 horas diante de uma fogueira. No domingo passado, quem sentiu a falta do Vicente na celebração? Quem sentiu a falta? No domingo retrasado, que sentiu a falta do Vicente. Vicente nunca falta na celebração. E ele não esteve na celebração, porque como o pastor Josué, estando nos Sentinelas do Fogo, eles inalaram muita fumaça. E ao inalar esta fumaça, os pulmões deles ficaram comprometidos. Deixa eu falar uma coisa: isso não é batalha espiritual, isso é natural. O diabo foi lá e fez isso? Não, isso é natural. Eles inalaram a fumaça, e a fumaça faz mal para o pulmão. E pastor Josué passou e ainda está recuperando. Ele não está pregando dentro dessa série, porque ele está preservando a voz dele. Porque o médico diz: você vai passar nos próximos dias agora, e você precisa preservar a voz. Isso foi algo natural. A gente não pode olhar para isso e falar assim: não, é porque ele foi orar e o espírito maligno foi e deu uma doença para ele. Não, isso é natural. Fala para o seu irmão assim: não espiritualize o natural, mas também não naturalize o espiritual. Tem batalhas que são espirituais, e nós precisamos discernir em Deus quais são estas batalhas. Com as batalhas naturais, nós vamos na força do Senhor, com a inteligência que Ele nos deu, e nós vamos resolver as questões naturais, amém? Com a força e com a inteligência que Ele nos deu. Mas nas batalhas espirituais, que nós travamos com principados e potestades e os governadores da maldade, então nós precisamos nos revestir. Efésios capítulo 6, versículo 11. Revistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Agora Provérbios capítulo 21, versículo 31. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. Você está na porta dos cavalos, e você está ali preparado. Você está preparado para guerrear por 2026. Preparado para guerrear contra os ataques que virá contra a sua casa, contra a sua família, contra as suas finanças, contra a sua saúde. Mas é o Senhor quem vai dar a vitória, para que naquele dia a gente possa dizer como Paulo falou a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Olha para o seu irmão e diz: combata o bom combate, termine a carreira, não para no meio do caminho, não seja o desertor desse exército. Continue. Mas está difícil, continue. Estou com medo, continue. Estou cansado, continue. Estou doente, continue. Estou triste, continue. Guarde a fé,
Porque a fé é que vai te dar esperança para um futuro abençoado que o Senhor já tem para você. Então continue, fala para o seu irmão, continue guerreando, continue batalhando. A vitória não vem do cavalo, a vitória vem do Senhor. A vitória vem do Senhor. Eu não te chamei de cavalo, tá? Você tem se levantado espiritualmente para lutar? Ou tem deixado que o inimigo avance sobre o que Deus já restaurou? Porque se tem uma coisa que o diabo gosta de fazer, é bagunçar aquilo que Deus já arrumou. E sabe por que ele faz? Porque nós nos distraímos. A distração faz com que os ataques do inferno sobre aquilo que Deus já fez nos pegue de surpresa. Como assim? Isso aqui já estava solucionado, isso aqui já estava resolvido. Meu casamento já estava trilhando, ele estava tão abençoado mas se distraiu. E cristão não pode ficar distraído. Soldado não fica distraído. Neemias, enquanto consertava o muro, o que ele fazia? Em uma mão estava a espada e na outra a pá. Então, enquanto ele estava construindo, enquanto ele estava restaurando, ele estava vigiando contra o inimigo, porque se o inimigo vir, eu estou pronto para ele. Não se distraia. Não deixe a distração roubar, inclusive, aquilo que Deus já te entregou. Davi, por estar distraído, perdeu aquilo que Deus já tinha entregue para ele. O exército foi para a guerra, e ele achou que ele podia descansar um pouquinho, e ele ficou no palácio, e no palácio ele começa a se distrair com algumas visões, e ali ele foi distraído por uma visão muito interessante, Batseba tomando banho, e aí ele olha e diz, uau, eu sou rei, eu tenho direito, afinal de contas, eu já lutei as guerras do Senhor, então agora deixa eu entrar um pouquinho na autocompensação. Cuidado com a autocompensação. Já guerrei muito, já servi muito, já batalhei muito, agora eu vou relaxar, eu vou descansar. Fiquem alerta, vigiai e orai. Que é, pastor? E às vezes a gente chama de ano sabático. Nada contra tirar um tempo de descanso, a questão é quando a gente tira férias de Deus. Nada contra, né? Algumas pessoas tiram algum tempo sabático, eu vou tirar 30 dias, né? Sabático, 6 meses sabático, vou me afastar das minhas atividades. Brinquei com o Cássio agora há pouco, eu falei, desfruta do teu tempo sabático, porque 3ª cirurgia já, né, Cássio? 3ª cirurgia por conta de uma queda, e está difícil ele ficar parado, e a Fabiana disse, está difícil segurar o Cássio, quem sabe agora ele para depois da 3ª cirurgia. Nada contra o descanso, a questão é quando nós tiramos férias de Deus. Não se distraia. Você vai ter um tempo de férias no final do ano, amém? Quem aqui está programando uma viagem? Glória a Deus, que Deus abençoe, que vocês desfrutem, que vocês possam estar lá naquele marzão maravilhoso, para quem vai para a praia, para quem vai para o resort. Olha, Deus abençoe vocês, mas não tira férias de Deus. Não tira férias de Deus. Não deixe que o tempo de lazer, o tempo de prazer, desconecte o teu coração com o céu. Em todo tempo esteja com o teu coração conectado com o céu. Porque a distração te deixa vulnerável para os ataques do reino espiritual. 11ª porta é a porta oriental. Neemias capítulo 3, versículo 29. Ao lado dele, Zadok, filho de Imer, fez os reparos em frente de sua casa. E mais adiante, Semaías, filho de Secanias, o guarda da porta oriental, fez os reparos. A porta oriental, ela ficava e fica voltada para o Monte das Oliveiras, por onde a glória de Deus entrava no templo de Ezequiel. Vamos abrir lá Ezequiel capítulo 43, do versículo 1 e versículo 2. Então o homem levou-me até a porta que dava para o leste,
E vi a glória do Deus de Israel que vinha do leste. A sua voz era como o estrondo de muitas águas, e a terra refulgia com a sua glória. Esta porta representa a esperança e a expectativa da glória que está por vir. Essa porta representa a porta da expectativa da vinda de Jesus. É por essa porta que Jesus irá entrar em Jerusalém. Mateus capítulo 24, versículo 27, diz assim: assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E voltando para Ezequiel 44, versículo 2. Agora voltando para Ezequiel 44, 2, diz: esta porta permanecerá fechada, não deve ser aberta, ninguém poderá entrar por ela, pois o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela, por isso permanecerá fechada. O 3. O príncipe é o único que poderá entrar e sentar-se ali para comer na presença do Senhor. Ele entrará pelo pórtico da entrada e sairá pelo mesmo caminho. Deixa eu falar uma coisa. Essa porta, ela representa a segunda vinda de Jesus. E Ezequiel está dizendo que o único que pode entrar por essa porta são os príncipes. Ei! Nós precisamos estar com a nossa identidade realmente restaurada. Porque para eu entrar por essa porta da Nova Jerusalém, porque quando falo da porta por onde Jesus vai entrar, a tradição judaica diz que Jesus virá e entrará por aquela porta. Por isso que os judeus, eles guardam tanto aquela porta. Todos querem aquela área ali de Jerusalém. Ali há uma grande guerra por conta disso. Diversas religiões estão brigando pela porta oriental. Porque para outras religiões, os seus profetas entraram e entrarão por aquela porta ali e estabelecerão o governo na terra. Mas aqui nós estamos trazendo a porta oriental como uma porta representativa. E essa porta oriental é o portal que abre-se para a eternidade, aonde o Rei da Glória vai passar, e junto com o Rei da Glória é Jesus, e junto com o Rei da Glória virão os seus príncipes. Tem algum príncipe aqui? Ah, não tem. Tem princesa aqui? Quem vai se assentar ali? São os príncipes. Olha para quem está do seu lado e diz: você vai se assentar lá e você vai desfrutar. Você não vai desfrutar de uma mesa aonde você vai receber um cálice deste tamanho aqui, aonde você vai desfrutar deste pedacinho de pão que representa Jesus, mas você vai sentar na mesa com Ele. Lá não vai haver mais nenhuma representatividade. Na eternidade, onde nós reinaremos com Ele, Ele estará à mesa conosco. E algumas pessoas perguntam: o que será que nós vamos comer lá? Eu não vou querer comer mais nada além dele mesmo, da presença dele, porque lá eu vou ter um corpo glorificado. Lá eu não vou ter mais fome. Lá eu não vou ter mais sede. Lá eu não vou ter mais cansaço. Quando eu sento na mesa agora com os meus irmãos aqui, eu quero acessar a cura, mas lá eu já vou estar em um corpo glorificado, então eu não preciso mais ser curado, porque todas as coisas foram restauradas. Olha para quem está do seu lado e diz: você tem a esperança da segunda vinda de Jesus? A porta oriental está quase aberta. Ai, está quase aberta. E ele está olhando e dizendo: pai, eu posso ir, pai, eu posso ir. E o pai está dizendo: espera um pouco mais. Espera um pouco mais, porque ainda há bilhões e bilhões que não reconheceram a ti como Salvador. Espera, a minha igreja está se movimentando, a igreja está se movendo. Espera, meu filho, o trabalho ainda não terminou, mas quando você descer, então você trará todos eles para entrar pela porta oriental da Nova Jerusalém. É por essa porta que eu vou entrar com você. Espiritualmente eu já entrei nessa porta com você.
E a última porta, 12ª. Obrigado, Jesus, vamos conseguir hoje. Porta da inspeção. Mas se nós já estamos na porta da porta oriental, que é a manifestação da glória de Deus, é que na perspectiva deste lugar, mais uma vez nós podemos cair na distração. E a porta da inspeção fala de autoexame. A porta da inspeção fala de disciplina. Neemias capítulo 3, versículo 31. Depois dele, Malquias, um dos ourives, fez os reparos até a casa dos servos do templo e dos comerciantes em frente à porta da inspeção. Esta porta era onde os exércitos se reuniam e eram avaliados antes da batalha. Fala do exame e da autoavaliação diante de Deus. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5 diz: examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Veja bem, Paulo não está falando para você provar a fé do seu irmão. Porque quando nós estamos neste lugar, nessa posição, a nossa tendência é ficar fazendo prova da fé do nosso irmão. Deixa eu ver se ele está firme mesmo. Se tivesse firme, não estava tão chateadinho com aquilo que eu falei. Esse irmão aí precisa nascer de novo. Paulo diz que é para você se examinar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É o texto que o pastor Josué sempre lê. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice, para não beber e não comer indignamente, porque muitos, por comerem e beberem indignamente, estão doentes, e outros até dormem. E esse dormir aqui não significa o sono de descanso do seu corpo. Este dormir está falando de uma morte espiritual. Porque comem e bebem do sangue e do corpo de forma indigna. O que é forma indigna? É você se achar o cara. É você achar que você merece isso. É você achar que você é santo, que você é consagrado, que você é melhor do que o outro. Ou eu posso tomar da ceia todos os domingos de ceia, e eu posso dizer que eu tenho comunhão com Cristo, porque eu oro, porque eu leio a palavra, porque eu sou o cara. Jesus é incomparável, mas eu... Olha para o seu irmão e diz: você é carente da graça de Deus. Porque a palavra de Deus diz: aquele que pensa que está de pé, tome cuidado para que não caia. E essa posição de que eu sou o cara nos leva a olhar para o céu e cobrar de Deus: Deus, olha só, eu sou quase a 4ª pessoa da Trindade, Deus. Eu estou tão santo, eu fiz os 2 períodos de jejum de 40 dias, eu fiz, Deus. Olha só o meu nível de intimidade contigo, Senhor. Eu sou o cara. E por que essas coisas ainda estão acontecendo? E talvez Deus esteja sussurrando no seu ouvido: sabe o que está acontecendo, filho? Porque você é orgulhoso. Porque a soberba entrou no seu coração. E a soberba é o princípio da ruína, meu filho. E Deus está falando e você está ali discutindo, porque afinal de contas você é o cara. Fala para quem está do seu lado: você não é o cara. O cara é Ele. Ele que é o Todo-Poderoso, Ele que é o Santo. É Ele. Vigiem e orem para que não cedam à tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Para quê? Para estarmos alertas até aquele dia. Porque até aquele dia nós estaremos na presença do pecado. Nós já fomos libertos do poder do pecado. Nós já fomos libertos do castigo do pecado, mas nós ainda estamos na presença do pecado. E enquanto estivermos na presença do pecado, nós precisamos nos examinar constantemente. Nós precisamos tomar este espelho aqui todos os dias. Este é o nosso espelho.
e nos examinar todos os dias. Como está o meu reflexo? Eu estou refletindo a bondade, a mansidão, a fé. Eu estou refletindo a fidelidade, a alegria, a paciência. Eu estou refletindo a imagem e semelhança do meu Pai. Isso é a porta da inspeção. É estar em constante vigilância, sabendo que, Efésios capítulo 6, versículo 18. Orai no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos, a partir de você. Esteja em oração a partir de você. Eu vou convidar aqui a equipe de louvor, por favor. Suba aqui a equipe de louvor e vou convidar aqui todos os pastores. Por favor, os pastores vão estar aqui na frente. E nós vamos encerrar esta série com um ato profético de restauração de portas. Nós passamos pelas 12 portas. E todos nós estamos neste trajeto. Todos nós estamos nesta jornada de nos tornarmos mais parecidos com Ele. E enquanto Deus está restaurando as nossas portas, pessoas estarão entrando pelas portas do reino. Porque uma porta restaurada da minha vida abre porta para outros entrarem no reino de Deus. Essas portas reconstruídas por Neemias foram uma rota espiritual de restauração pessoal. Aqui, Zorobabel restaurou o altar, que é a adoração. Esdras restaurou a lei, que era a palavra. E Neemias restaurou os muros e as portas, que foi o caráter do povo. E por conta da restauração do caráter, então houve a proteção do Senhor, para eles entrarem em Jerusalém e prosperarem, e as vinhas produzirem, e as figueiras produzirem figos, e as oliveiras, esqueci, quase que eu falei, as videiras produziram azeitona. As oliveiras passaram a produzir outra vez. Agora eles estavam protegidos contra os inimigos que tinham arrombado a cidade e tinham destruído os muros. O Senhor está restaurando as suas portas. E eu quero dar a oportunidade para você sair do seu lugar agora. E você passar por aqui, eles não vão estar orando tempo sobre a sua vida. Você vai passar por aqui e eles vão impor as mãos sobre vocês. Eles vão se espalhar um pouco mais. Pastor Josué, se espalha um pouco mais. E vocês só vão passar e eles vão impor as mãos sobre vocês. E profeticamente eles estão liberando restauração de portas sobre a sua vida. Eu não sei qual é a porta que precisa ser restaurada. Eu não sei se já não existe alguma porta que já está completamente destruída e que você vai ter que reconstruir totalmente. Mas eu vou estar orando nesse momento agora, para que o Espírito Santo te traga à memória qual é a área que você precisa ser reconstruída. Talvez é a esperança da vinda de Jesus. Talvez seja até a fé que Jesus vai voltar. Ou talvez ainda para você você tenha necessidade de entrar pela porta da ovelha, porque você não tem ainda certeza da sua salvação. E nessa noite, o bom pastor está aqui, está convidando, entra pelas portas das ovelhas, faça parte do meu rebanho. Eu vim para dar a minha vida em seu favor. Enquanto nós estamos adorando ao Senhor, você vai sair do seu lugar agora, se você desejar, porque isso é um passo para aqueles que querem. Deus não faz nada por conta da nossa necessidade. Deus faz por conta da nossa busca. Quanto mais nós buscamos, mais Ele se move na nossa direção. Mas se nós não buscarmos, é uma sinalização que a gente dá para o céu: Senhor, está tudo bem, eu não preciso. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, nós louvamos ao Senhor e glorificamos ao Teu nome. E como Neemias naquele lugar foi chamado para restaurar as portas de Jerusalém, nós sabemos que o Espírito Santo do Senhor está neste lugar. Que bom ter você conosco até aqui.
Nós somos a igreja da família Ceifa, uma casa centrada na palavra de Deus e na família. Acredito que essa mensagem tocou o seu coração. Então agora quero te desafiar a dar passos de fé. E o primeiro passo é arrependa-se, entregue a sua vida ao Senhor Jesus, para que Ele seja o seu Senhor e o seu Salvador. E comece uma nova jornada, uma novidade de vida com Ele, seguindo seus princípios. Se você, por algum motivo, esse é o segundo desafio, se afastou dos caminhos do Senhor, volte, esse é meu convite. Aqui você tem uma casa, uma família, uma igreja de braços abertos para te receber e para você pertencer. E por fim, tão importante decida pelo batismo nas águas. É a sua decisão pública de fé. Isso é muito, muito pessoal. Jesus disse, aquele que crer e for batizado, esse será salvo. Se você disse sim para algum desses passos, algum desses desafios, fale com um dos nossos pastores, chame-nos no chat ou escaneie o QR Code que está na tela e siga conectado online. Nós temos conteúdos semanais no YouTube, no Instagram e no nosso aplicativo. Igreja da Família Ceifa, uma igreja para você pertencer. Que Deus te abençoe sempre.